Bem-vindo ao projeto final Técnica Feynman. Com relação à disciplina de Biologia, precisamos compreender que o ciclo celular ele ocorrerá então através da intérfase, mitose e meiose, meiose 1, meiose 2, certo? O que acontece na intérfase? A intérfase tem a fase G1, fase S e fase G2. Fase S é a fase onde ocorrerá a duplicação dos cromossomos, ou seja, nós vamos produzir 46 cromossomos duplicados ou 49 cromátides irmãs. Depois dessa fase de intérfase, então, poderá ocorrer uma mitose. A mitose ela é basicamente 2N para 2N. Ela é equacional. Nós vamos multiplicar as células. Quais são as fases da mitose? A prófase, metáfase, anáfase e telófase. Basicamente, prometa anatelefonar, não é mesmo? A prófase é a fase na qual a carioteca se desfaz e ocorre a formação dos centríolos, junto com os centríolos para a formação do fuso. O fuso ele vai se estabelecer na metáfase e junto dele ocorrerá a placa equatorial. Por fim, nós teremos então a fase de anáfase na mitose, onde ocorrerá a separação das cromátides irmãs. E a última fase da mitose será a telófase. A telófase, em termos de animal, a citocinese animal, ocorrerá pela uma questão centrípeta. E se for uma citocinese vegetal, então ocorrerá de forma centrífuga. Então esse é um overview com relação à mitose. Relembrando, na anáfase ocorre a separação das cromátides. Estudaremos isso na sequência. Com relação à meiose sim é uma divisão reducional. Então nós vamos passar de 2N para N, de diploide para haploide. Quais são as fases da meiose? São as mesmas da mitose, com algumas peculiaridades. Então, prometa anatelefonar se repete. Temos a prófase, metáfase, anáfase e telófase. Com relação à meiose 1, nós temos a prófase 1. Dentro da prófase 1, nós temos umas subfases, que são conhecidas pelo zigóteno, leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. O que acontece em cada um deles? No leptóteno ocorre a espiralização cromossômica. No zigóteno ocorre o pareamento cromossômico. No paquíteno ocorre o crossing over. E no diplóteno ocorre então os quiasmas. Na diacinese ocorre a separação dos quiasmas. Tudo isso dentro da prófase 1 da meiose 1. Depois nós temos então a metáfase 1. A metáfase 1 ocorre o pareamento cromossômico. Então, pareamento lado a lado. E na anáfase 1, perceba, ocorre a separação dos cromossomos homólogos. Então, são 23 cromossomos para um lado e 23 cromossomos para o outro. Depois disso, nós teremos a telófase 1 e, em sequência, teremos a meiose 2. Na meiose 2, perceba, ela é equacional, ela não vai reduzir mais, ela vai ser similar a uma mitose, só que a mitose é diploide-diploide, e na meiose 2 será haploide-haploide, mas as fases serão equivalentes, prófase, metáfase, anáfase e telófase, e inclusive na anáfase ocorrerá a separação das cromátides. Agora nós precisamos compreender por que na mitose e na meiose 2 ocorre separação das cromátides, enquanto que na meiose 1 ocorre a separação dos cromossomos. É por causa disto. Porque na meiose 1, na anáfase 1 da meiose 1, nós temos lá os cromossomos homólogos. E nós temos, quem realiza a separação dos cromossomos é uma separase, conhecida como separase REC8. A separase REC8 ela vai tentar separar os cromossomos homólogos, mas eles estarão protegidos pelos protetores da coenzima centromórfica. Os protetores são a chulgoxina e a fosfatase 2A. Então, os protetores na meiose 1 eles estão ativos e conseguem fazer a proteção. Portanto, o que ocorre é a separação dos cromossomos homólogos de forma inteira. Ou seja, vai separar cromossomos homólogos 23 para um lado e 23 para o outro lado, porque os protetores da coenzima centromérica estão ativos. Ocorre que na mitose e na meiose 2, especificamente na fase de anáfase ou anáfase 2,
ocorre a separação das cromátides irmãs. Por quê? Porque a separase dessa vez será uma separase fosforiladora. Ela vai fosforilar. Ela é conhecida como a fosforilase separase pica 1. Ela vai literalmente separar o centrômero. Ela vai separar, então, através do centrômero. E é por isso que, então, nós teremos a separação das cromátides irmãs. Vai ficar uma perninha para um lado e uma perninha para o outro lado. E é por isso que, então, ocorre a diferença entre meiose 1, separação de cromossomos, e meiose 2 e mitose, separação de cromátides. Interessante, não é mesmo? Com relação aos microfilamentos, que são, basicamente, estruturas do citoesqueleto, precisamos compreender que microfilamentos, filamentos intermediários e microtúbulos são as 3 estruturas que compõem o citoesqueleto celular. Os microfilamentos. Os microfilamentos têm um tamanho de 6 a 8 nanômetros e são compostos por filamentos de actina globular ou actina fibrosa. São responsáveis pelas projeções de membrana, pelo movimento de contração celular, pela citocinese através dos lamelipódios. Essa, então, é a função dos microfilamentos. A função dos filamentos intermediários, perceba, eles são intermediários porque o tamanho deles é de 8 a 10. E quem são eles? Enquanto que os microfilamentos são compostos de actina, os filamentos intermediários são compostos por desmina, laminina e queratina. A função do filamento intermediário é uma função de estruturação ou morfologia e estão presentes nas junções celulares, conhecidas como junções gaps. Então, essas são as principais funções no filamento intermediário. Enquanto que os microtúbulos são muito maiores, perceba. O tamanho é de 30 a 40. Os microtúbulos são compostos por tubulinas alfas e betas. A função do microtúbulo está associada ao transporte intracelular, também à formação do centrosomo, do fuso mitótico e dos centríolos. Os centríolos que estarão presentes tanto na divisão celular quanto na formação de cílios e flagelos. Essas são, então, as 3 estruturas do citoesqueleto que você tem que saber. Dando sequência, vamos agora conhecer algumas organelas e afins. Com relação ao glicocálice, perceba, o glicocálice é uma estrutura tão somente animal, só existe nos animais, e a função do glicocálice é o reconhecimento extracelular. Com relação, então, às células eucariontes e procariontes, qual é a diferença? Os procariontes, ou seja, as bactérias, elas possuem tão somente uma organela celular, conhecida como ribossomo. Inclusive, o ribossomo é a única organela que é não membranosa. Decore isso. Um ribossomo de um procarionte, ele vai possuir lá suas 3 subunidades maiores e uma subunidade menor. O ribossomo do procarionte, ele é um ribossomo 70S, que ele é basicamente composto por uma subunidade 50 e uma subunidade 30. Enquanto que um ribossomo do eucarionte é um ribossomo 80S, composto por uma subunidade 60 e outra subunidade 40. É importante ressaltar que o magnésio é um importante íon para a atividade do ribossomo. Com relação aos seres eucariontes, perceba, eucariontes possuem núcleo. E o que ocorre dentro do núcleo? No núcleo nós teremos DNA em 2 formas. Ele poderá estar condensado em forma de cromossomo ou ele poderá estar não condensado em forma de creatina. Quando ele não estiver não condensado, na forma de cromatina, ele estará teoricamente mais ativo. O cromossomo ele estará envolto em proteínas histonas, então ele estará menos ativo. A cromatina está mais ativo, certo? Só que dentro desse núcleo vai ter uma região chamada de nucleolo. O que ocorre no nucleolo? No nucleolo é uma região de síntese de ribossomos, de RNAs, né? Onde ocorre, então, basicamente o processo conhecido como transcrição. Nós iremos transcrever de uma linguagem de DNA para outra linguagem, RNA. E ribossomos. Então, esse RNA ele será liberado lá no citoplasma até atingir os ribossomos. E no ribossomo ocorre o processo de tradução, que nada mais é que a conversão da linguagem RNA, que é uma fita simples,
para a proteína. E quem faz esse processo de tradução em proteínas é justamente a estrutura ribossômica, que é a única organela não membranosa, que está presente tanto em procariontes quanto em eucariontes. Dando seguimento, então, agora estudaremos o retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso é aquele que estará, então, associado aos ribossomos. É possível também que esse retículo endoplasmático rugoso seja um retículo endoplasmático sarcoplasmático, e aí estaremos correlacionando ele com a questão do cálcio, né, e a contração muscular, todo ainda assim sendo produtor de proteínas, e proteínas conhecidas como chaperonas. Proteínas chaperonas são as proteínas de choque térmico que moldam outras proteínas. Agora, com relação ao retículo endoplasmático liso, no retículo endoplasmático liso ocorre a síntese de colesterol. Perceba, o colesterol é uma molécula animal, ou seja, fungos e vegetais não possuem colesterol. E a função do colesterol produzida no retículo endoplasmático liso, quando ele vai para a membrana plasmática, esse colesterol tem a função de promover uma fluidez para a membrana, além de uma função estrutural. O complexo de Golgi é uma organela membranosa composta por bolsas. A função dele é a exocitose e o endereçamento. Esse endereçamento será feito de forma cis ou trans. Se for cis, ele estará recebendo. Se for trans, ele estará enviando. Enviando o quê? Vesículas. E essas vesículas que irão compor os lisossomos. A função de um lisossomo é a digestão celular, enquanto que a função de um peroxissomo é a oxidação interna. Esse, então, foi o overview com relação às organelas. Agora estudaremos o transporte celular. Temos o transporte ativo, realizado através da bomba de sódio e potássio. Essa bomba de sódio e potássio, ela consome ATP. E temos o transporte passivo. O transporte passivo com relação a solutos, ele é feito através da difusão simples ou difusão facilitada. E com relação ao transporte passivo de solventes, este sim é feito pela osmose. A osmose é passivo do menos para o mais. Com relação à difusão facilitada, um exemplo que ocorre são os canais GLUT. Os canais GLUT, eles basicamente são responsáveis por permitir a passagem da glicose extracelular para o meio intracelular, ou seja, para o citoplasma. A passagem do soluto, como a glicose, é feita através dos canais GLUT. No momento que a glicose se encontra no citoplasma, ocorre uma reação espontânea da conversão dessa glicose, que nada mais é do que uma molécula com 6 carbonos, em uma molécula de piruvato, que é uma molécula de 3 carbonos. Esse processo é conhecido como glicólise, através de duas fases. Na primeira fase, na fase 1, ocorre então o consumo de 2 ATPs, e na fase 2 ocorre a produção de 4 ATPs, sendo, portanto, o resultado final, o balanço final da glicólise, a produção de 2 ATPs mais 2 NADH mais 2 H+. E moléculas de piruvato, não é mesmo? 2 moléculas de piruvato. E como é que o piruvato que está no citoplasma vai parar dentro da matriz mitocondrial? Através da translocase. A translocase pega o piruvato que está lá no citoplasma e põe ele dentro da matriz mitocondrial. E o que ocorrerá dentro da matriz mitocondrial? O famoso ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, o rendimento final dele também será 2 ATPs, dessa vez 2 FADH2 e 6 NADH, mais 8 H+. Perceba, na glicólise era tão somente 2 ATP, 2 NAD e 2 H+. No ciclo de Krebs, nós já vamos produzir 2 ATPs, 2 FADH2 e 6 NADH, fora 8 H+. É bastante, se comparado à glicólise, claro. O que ocorre no ciclo de Krebs? Então, basicamente, aquele piruvato que estava lá no citoplasma, ele agora está dentro da matriz mitocondrial. Dentro da matriz mitocondrial ocorre esse processo espontâneo de conversão do piruvato, que é uma molécula com 3 carbonos, para o acetil-CoA, que é uma molécula com 2 carbonos. Essa, então, é a fase 1 do ciclo de Krebs. É um processo espontâneo. O ΔG é menor do que 0.
Esse acetil-CoA, então, dentro da matriz mitocondrial, irá entrar em contato com o oxaloacetato, que é basicamente uma molécula com 4 carbonos, e irá iniciar, então, a fase 2, que é propriamente a fase do ciclo de Krebs. O acetil-CoA com 2 carbonos mais o oxaloacetato com 4 carbonos irá, então, se converter em uma molécula de citrato, que é uma molécula que tem 6 carbonos. Ocorre que isso ocorre de forma cíclica. O citrato depois se irá decompor em oxaloacetato, que irá encontrar uma molécula de piruvato, que por se tratar de um processo espontâneo irá produzir acetilcoenzima A. Acetilcoenzima A mais oxaloacetato irá produzir o citrato. E o citrato irá novamente produzir oxaloacetato, e assim nós estamos conhecendo, então, a finalidade ou como ocorre o ciclo de Krebs, desta forma, cíclica. Quais são os fatores que inibem ou que estimulam o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs ele é ativado na presença de AMP, na presença de CoA, na presença de NAD+, ou de cálcio. E ele é inibido na presença de ATP. Se você já tem ATP, você não precisa ciclar, não é verdade? Na presença de CoA, se tem muito CoA, também acaba inibindo. Na presença do NADH, ou seja, todos os produtos finais acabam inibindo. Na presença de ácidos graxos e na presença do próprio citrato. Então, basta que você lembre que se você já tem uma molécula, por que o ciclo vai favorecer a produção dessa molécula que você já tem, né? No caso, essa molécula acaba se tornando um inibidor do próprio ciclo. Muito legalzinho. E daí? E daí que nós produzimos, então, no ciclo de Krebs, 2 ATPs, 2 FADH2, mais 6 NADHs, mais 8H. E isso será encaminhado dentro da mitocôndria para as cristas mitocondriais. E nestas cristas, que basicamente serão aquela membrana interna, que é uma membrana muito seletiva, nestas cristas ocorrerá, então, a cadeia fosforilativa. E agora sim nós teremos um ganho exponencial de energia, de ATP. O que ocorre lá? Lá dentro dessas cristas mitocondriais, nós temos os complexos. Os complexos são basicamente citocromos e outras estruturas ATPases. Então nós temos 4 complexos que correspondem à cadeia fosforilativa, que irão produzir, por fim, 38 ATPs. Basta saber que o complexo 1 ele é composto pelo citocromo, e a esse complexo 1 será direcionado os NADHs. O complexo 2, então, a este será direcionado os FADH2. O complexo 3 é um complexo intermediário, e todo aquele excedente de H+, que foi produzido nas outras etapas, serão direcionadas, então, a uma ATPase, que é o complexo 3. Todos esses complexos, 1, 2, 3 e 4, irão produzir um valor total e final de 38 ATPs. E a informação mais relevante é que o arsênio e o cianeto, eles são substâncias que inibem justamente esta etapa do processo, da cadeia fosforilativa. E basicamente é isso que nós precisamos compreender com relação às mitocôndrias. Vamos agora estudar, então, a genética. A genética de Mendel, modelo mendeliano, diz que a primeira lei de Mendel é uma lei monogênica, ou seja, é só o azão e azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Nós precisamos compreender que a penetrância é tudo ou nada, é ou expressa ou não expressa. E que nós temos casos de expressividade variável, então nós temos um delta da expressão, que é o caso da melanina. No caso de sem dominância, nós teremos presente, então, misturas. Existem heranças não mendelianas, como, por exemplo, o caso das codominâncias, que é o caso do sistema ABO. Então, temos a primeira lei, que é a lei que refere-se a heranças monogênicas, e temos a segunda lei, que se refere à lei que a segunda lei é uma lei que contempla poligênica e relata uma segregação independente. Ou seja, basicamente nós vamos ter 2 genes agora, o Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Precisamos saber que o morganídeo ele determinará a taxa de crossing over, e o valor máximo é de 50%. Então, se tivermos em um cromossomo lá, em uma cromátide, o Azão, Azinho, na outra serão o Azinho, Bzinho. Num exemplo hipotético em que o morganídeo ou a taxa de crossing over equivale a 30%, então nós teremos 30% recombinantes, ou seja, Azão, Bzinho,
azinho Bzão. Esse será, então, se o valor é 30%, nós teremos 15% de azão Bzinho, 15% de azinho Bzão. E os outros 70% serão normais, serão azão Bzão, azinho Bzinho. Que seria, então, os valores correspondentes ao valor parental. Se 70% é parental, ou seja, é não recombinante, 35% é azão Bzão, 35% será azinho Bzinho. Isso é o estudo com relação aos morganídeos. Falamos brevemente, então, das questões que envolvem poligenia. Mas precisamos compreender que um gene ele poderá estar associado a uma característica. Se um gene está associado a uma característica, estamos diante de uma epistasia. Exemplos de epistasia são as cores dos coelhos ou efeito Bombaim, que são expressões variáveis sem dominância, onde será possível evidenciarmos uma mistura. Então, são exemplos de epistasia. Agora, quando um gene irá determinar duas ou mais características, ou a ausência desse gene, enfim, aí nós estaremos diante de algumas doenças que se configuram como uma pleiotropia. Um gene determinando duas características, pleiotropia. Um gene determinando uma característica, epistasia. Exemplos de pleiotropia são a fenilcetonúria e a anemia falciforme. Falando então agora de algumas doenças genéticas, nós precisamos compreender que as doenças autossômicas dominantes estarão presentes em todas as gerações, e são exemplos delas a polidactilia e a doença de Huntington. São doenças autossômicas dominantes. Enquanto que doenças autossômicas recessivas pulam gerações, e são exemplos de autossômicas recessivas o albinismo e a fibrose cística. Essas são os casos de doenças autossômicas. Agora, as doenças ligadas ao sexo, perceba, elas são ligadas ao cromossomo X. E elas poderão ser também dominantes ou recessivas. Se um X dominante está presente no pai, todas as filhas deste pai, então, serão afetadas. Todas as filhas do homem serão afetadas. Uma doença ligada ao sexo, no caso, se for a mãe que possui essa doença, esse gene, e esse gene é um gene dominante, perceba, essa mãe poderá ter filhas normais ou filhas afetadas. E por fim, se for uma doença ligada ao sexo e uma mulher é portadora de um gene recessivo dessa doença, apenas os filhos homens desta mulher serão afetados. Então perceba que é uma relação, sempre que a doença estiver ligada ao sexo, ela vai estar mais afetando homens, e todos os homens afetados terão suas filhas afetadas. É uma relação basicamente direta. Então, ligadas ao sexo, serão ligadas ao cromossomo X. Uma doença restrita ao sexo, ela é restrita porque ela é restrita ao Y. E uma doença influenciada pelo sexo é aquela que nós vamos ter, então, um homem, XY, poderá condicionar, então, que um alelo dominante estará presente no homem. O homem só precisa de um alelo dominante para que ele expresse essa doença. Enquanto que a mulher, nas doenças influenciadas pelo sexo, elas precisam que exista, então, tem que ser homozigoto recessivo para que ela se expresse. Certo? Com relação à eritroblastose fetal, precisamos compreender que ela só ocorre quando a mãe é RH negativo e o pai é RH positivo. E ela só vai acontecer na segunda gestação. A primeira gestação, então, caso o primeiro filho dela, a primeira criança que nasça, tenha um RH positivo, esse RH positivo irá sensibilizar o RH negativo da mãe à produção de anticorpos. E a partir do segundo filho, então, ela irá produzir anticorpos, e esse segundo filho poderá ser afetado, caso o segundo filho seja RH positivo também. O tratamento dessa doença de eritroblastose fetal é feito com injeções contra o anticorpo anti-RH produzido pela mãe. Com relação agora a mutações genéticas, mutações gênicas e mutações cromossômicas. Mutações gênicas, exemplo, anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença autossômica recessiva.
Lembrando lá, autossômica recessiva, assim como o albinismo e a fibrose cística. A anemia falciforme é uma doença autossômica recessiva, substituição de bases no cromossomo 11, ou seja, nós teremos a produção de uma hemoglobina A sendo substituída ou produzida por uma hemoglobina S. E nós temos a adermatoglifia. A adermatoglifia é uma doença autossômica dominante, ou seja, estará presente em todas as gerações, assim como a polidactilia e a doença de Huntington. A adermatoglifia ela está relacionada ao gene SMART-CAD1 e afeta o desenvolvimento das cristas dérmicas. É uma ausência congênita de impressão digital, também conhecida como síndrome da imigração. Essas são mutações gênicas. Com relação às mutações cromossômicas, precisamos compreender alguma delas. As ligadas ao sexo, ou seja, ligadas ao cromossomo X, são exemplos delas. A distrofia muscular de Duchenne é uma doença ligada ao sexo recessivo, é o X recessivo. Ou a hemofilia do tipo A, é uma doença ligada ao sexo também recessiva, que se correlaciona ao fator 8 da coagulação, assim como o daltonismo. Então, o daltonismo ele se correlaciona a defeitos na identificação das cores primárias, que as cores primárias são cianeto, magenta e amarelo. Essas são as cores primárias. Então, esses três são exemplos de doenças ligadas ao sexo recessivo, ao X recessivo, Duchenne, daltonismo e hemofilia. Agora, alguns exemplos de aneuploidias, ou seja, alterações cromossômicas, de número de cromossomos. Nós temos, então, um exemplo do 46XX, é a leucemia mieloide crônica. Cromossomo Filadélfia tem uma translocação do cromossomo 9 para o cromossomo e do cromossomo 22. Perceba, nesse caso nós não temos alteração cromossômica, nós temos tão somente um indivíduo do sexo feminino que irá apresentar essa doença. Assim como a doença de Prader-Willi, também conhecida como Angelman, que é o que tem lá no cromossomo 15. Agora sim nós temos as aneuploidias, que são as que têm alterações de números cromossomos. No caso da síndrome de Turner, que é o 45X, é uma mulher com um cromossomo X a menos e irá apresentar lá um pescoço alado. Nós temos também a síndrome de Klinefelter, que é basicamente o 47XXY. É a síndrome de Klinefelter. Ela é causada, então, através de um espermatozoide que vai fecundar o óvulo, e esse espermatozoide ele é XY. E aí acaba ocasionando a síndrome de Klinefelter. E, por fim, as trissomias. As trissomias serão, então, 47XX ou 47XY e poderão ser, se for do 13, é a trissomia de Patou, que 13 é PT, não é mesmo? Se for a trissomia do 18, é do Edwards. E a trissomia do 21 é a do síndrome de Down. A síndrome de Down ela ocorre devido a uma meiose assimétrica lá nos ovócitos femininos. Então, esses são as principais doenças vinculadas à questão genética. Dando seguimento agora, estudaremos os ácidos nucleicos. Um nucleotídeo ele é composto de um fosfato, mais uma pentose, mais uma base nitrogenada. Se correlacionarmos tão somente a pentose e a sua base nitrogenada, o nome disso é nucleosídeo. Quando nós pegamos um nucleosídeo e adicionamos um fosfato nele, aí nós estamos, então, diante de um nucleotídeo. A ligação que faz a pentose e a base nitrogenada é uma ligação glicosídica, enquanto que a ligação feita entre a pentose e o fosfato é uma ligação fosfodiéster. O sentido da vida é 5' fosfato, 3' OH. Por quê? Porque se você analisar a estrutura do DNA, é exatamente isso. Nós temos ali a pentose no carbono 5 da pentose estará ligado então ao fosfato. E o fosfato ele irá se ligar a outra pentose através então dessa ligação 5' fosfato, 3' OH da outra pentose. Entre as bases nitrogenadas são realizadas então pontes de hidrogênio. Entre a adenina e a timina serão 2 pontes de hidrogênio e entre a citosina e a guanina 3 pontes de hidrogênio. E a cerveja é gelada. O C liga com G.
Com relação, então, às bases nitrogenadas, nós temos as purinas e as pirimidinas. As purinas são a água é pura. Ou seja, as purinas são a adenina e a guanina, água pura. As purinas elas possuem 2 anéis cíclicos, um anel purínico e outro anel pirimidino. Enquanto que as pirimidinas elas possuem então somente um anel pirimidino. As pirimidinas então é o CTU, citosina, timina e uracila. Perceba, o CT estará presente no DNA. O DNA é uma desoxirribose. Por quê? Porque na ribose o carbono 2 ficou sem um oxigênio. Então, por isso que ela é uma desoxirribose. Quais são as características do DNA? O DNA possui uma fita dupla. Ele é uma molécula helicoidal, antiparalela e em sentido horário à direita. Enquanto que o RNA é uma ribose normal, com seu oxigênio no carbono 2 normal, e ele é uma simples fita. O RNA poderá ser mensageiro, transportador ou ribossômico. O RNA mensageiro, ele traz o códon. O códon é onde será feita a tradução. Esse códon, ele é complementar ao DNA mãe. O RNA transportador, ele transporta o anticódon, ou seja, ele carrega o aminoácido correspondente àquele códon. E o RNA ribossômico, ele produz então somente o ribossomo. Agora então entramos com relação aos aminoácidos e os seus peptídeos. Aqui nós temos então 2 aminoácidos. Perceba, um aminoácido ele é composto tão somente de uma amina livre, um carbono. O carbono está ligado em uma extremidade ao hidrogênio e na outra extremidade a um radical. E por fim nós teremos aqui um ácido carboxílico. Então, um aminoácido ele é basicamente uma amina livre e um ácido carboxílico. São as funções químicas que compõem o aminoácido. Quando você liga 2 aminoácidos ou mais, você está então realizando-os através de uma ligação peptídica. Essa ligação peptídica irá liberar uma molécula de água. E a partir desse momento você estará compondo os peptídeos. Perceba, essa ligação peptídica ela é uma ligação rígida e planar. Se você precisar calcular o número de ligações peptídicas, basta que você realize o cálculo através de número de aminoácidos menos 1. Por quê? Porque o primeiro aminoácido já vai ser, não vai ser ligado a ninguém. Então, o primeiro não conta, você passa a contar a partir dos outros, que serão ligados. Então, as proteínas nada mais são do que cadeias de aminoácidos. E a função das proteínas é o transporte e o armazenamento, pode ser função estrutural ou função de toxina. Com relação à titulação das proteínas, perceba, os aminoácidos eles poderão ser ácidos ou básicos. Serão ácidos quando estiverem nesta forma, o NH3+, e serão básicos quando estiverem nesta forma. Basicamente o NH2, e lá perdeu um hidrogênio, aminoácido básico e aminoácido ácido. O que nós precisamos saber é que o hidrogênio que é perdido, ele poderá ser perdido do ácido carboxílico, e aí nós estaremos diante do pK1. O pK1 é quando o hidrogênio ele sai do oxigênio lá do ácido carboxílico. O pK2 é quando o hidrogênio irá sair da porção amina. E o pKr é quando o hidrogênio será, então, retirado do radical. De tudo isso, nós precisamos saber que o pK é a zona tamponante. E o Pi é o ponto isoelétrico, ou seja, no ponto isoelétrico eu não vou ter a forma ácida e a forma básica, eu vou ter tão somente um valor, uma delas, uma única forma. De modo que, para fracionar ou separar uma mistura, se o meu Pi, ou seja, se o ponto isoelétrico for igual a 5, as proteínas terão carga líquida positiva, em pH menor do que 5, permitindo então a ligação delas à resina iônica para a separação. Ou seja, o valor de Pi o valor delas tem que ser menor do que o valor de Pi, para que elas sejam separadas por resinas iônicas. É isso que você tem que saber.
Com relação, então, agora às proteínas e sua estrutura, perceba, a sequência de aminoácidos determina a estrutura primária de uma proteína, enquanto que a sua conformação em alfa-hélice ou folha beta pregada por meio das interações de hidrogênio entre os aminoácidos determina a sua conformação secundária, a estrutura secundária. A estrutura terciária é basicamente função da estrutura tridimensional, interação entre os radicais e é passível de ser desnaturado. Quando ocorre a desnaturação, a proteína perde a sua estrutura terciária. Perceba, a estrutura terciária nada mais é do que a interação dessas alfas, hélices e folhas betas preguiadas, de modo a formar uma proteína globular ou fibrosa. Se ela for globular, ela será uma proteína solúvel e enzimática, por exemplo, a hemoglobina. Se ela for uma proteína fibrosa, ela será insolúvel e estrutural, por exemplo, o colágeno. E a estrutura quaternária de uma proteína basicamente refere-se às cadeias peptídicas interagindo entre si. Por exemplo, a hemoglobina ela possui 2 cadeias alfa e 2 cadeias beta. E aí nós estamos então diante de uma cadeia peptídica, de uma estrutura quaternária, que será inclusive centralizada através de uma molécula de ferro, de um átomo de ferro. Com relação aos aminoácidos, lembra que os aminoácidos eles podem ser positivos ou negativos? Podem ser ácidos ou básicos? Segundo essa classificação, então, os aminoácidos positivos são a lisina, a arginina e a histidina. E os aminoácidos negativos com carga negativa são o glutamato e o aspartato. Os aminoácidos aromáticos são fenilalanina, triptofano e tirosina. Destes, quais são essenciais? Os aminoácidos essenciais são aqueles que são oriundos única e exclusivamente da dieta, ou seja, o ser humano não é capaz de produzi-los. Eles são a fenilalanina e o triptofano, juntamente com a lisina, arginina e histidina, além da valina, metionina, treonina, isoleucina e leucina. Esses são os aminoácidos essenciais. Com relação à cinética enzimática, nós precisamos compreender, então, os cálculos de Michaelis-Menten e também de Lineweaver-Burke. O que diz os cálculos de Michaelis-Menten? Que quanto maior a afinidade, menor o Ka. E o Ka ele é igual à concentração de substrato proporcional ao inverso da velocidade máxima. O cálculo, então, de Michaelis-Menten não prediz eficiência. Por quê? Porque a eficiência teria que ser calculada a partir de kcat sobre km. Na prática, como que nós vamos identificar isso? Nós vamos ter lá um gráfico, e o gráfico vai apresentar a velocidade em função da concentração e apresentará para nós um valor de velocidade máxima. Caso a substância ela atinja o valor de velocidade máxima, estaremos diante de inibidores reversíveis. Inibidores reversíveis são aqueles que se ligam ao mesmo sítio ativo das enzimas. E eles têm capacidade de atingir a velocidade máxima. Ocorre que quando estivermos diante de inibidores irreversíveis, perceba, a velocidade máxima não é atingida. Por quê? Porque primeiro que a velocidade ela é reduzida, porque está sendo feita então a ligação a outros sítios de ligação que não o sítio ativo das enzimas, e portanto nunca irá atingir a velocidade máxima. Essa é basicamente a diferença entre inibidores reversíveis e inibidores irreversíveis, em termos de Michaelis-Menten. Com relação a Lineweaver-Burke, a análise é feita com relação à fórmula de 1 sobre a velocidade inicial é igual ao km dividido pela velocidade máxima da concentração do substrato mais 1 sobre a velocidade máxima. Nós teremos ali um gráfico, que irá então será um gráfico linear dessa vez, que irá determinar que o inibidor não irá alterar a velocidade máxima. No outro caso, ocorria a alteração da velocidade máxima. Nesse caso, não ocorrerá. E quando estivermos diante de 2 ou mais substratos, esse inibidor poderá se comportar de forma competitiva, ou seja, se ligando ao sítio ativo.
Quando ele se liga ao sítio ativo, ele irá aumentar o km e a velocidade máxima não se alterará. Ou seja, ele vai continuar atingindo a velocidade máxima. Ele é competitivo. Se liga ao sítio ativo, é como se fosse o reversível de Michaelis-Menten. Quando o inibidor for um tipo de inibição incompetitiva, ou seja, ele vai se ligar num sítio alostérico, aí ele vai diminuir a velocidade, vai diminuir o km e vai ser o equivalente a um inibidor irreversível, não vai atingir o V máximo, que é diminuir a velocidade. Por fim, o inibidor misto, ele será capaz de diminuir a velocidade e aumentar o km. Então, esses são os 3 tipos de cinética enzimática que precisamos compreender. Dando seguimento, vamos estudar agora os carboidratos. Questões bioquímicas. O que nós precisamos saber dos carboidratos? Os carboidratos eles são compostos por polihidroxialdeído e cetona. São as 2 funções orgânicas que compõem os carboidratos. Os monossacarídeos de 5 carbonos são as riboses e as desoxirriboses, que é o DNA e o RNA. Os monossacarídeos com 6 carbonos são a glicose, a galactose e a frutose. Os oligosacarídeos são basicamente disacarídeos. São compostos eles serão compostos a partir de 2 moléculas de monossacarídeos. E nós temos alguns exemplos. Por exemplo, perceba, a sacarose ela é formada por um monossacarídeo de frutose mais um monossacarídeo de glicose. Ou seja, frutose mais glicose é igual sacarose. E a sacarose é um açúcar não redutor, devido ao impedimento estérico na ligação alfa-1,2 que existe. Então, de todos os oligosacarídeos, a sacarose é o único açúcar que não é redutor, e ela é composta por uma frutose e uma glicose. Por outro lado, então, a lactose ela é composta por uma galactose e uma glicose, e a maltose é composta por 2 glicoses. Perceba, a glicose sempre está presente. Vai variar apenas quem será o segundo ligante. Se será uma frutose, determina a sacarose. Se for uma galactose, determina a lactose. Se for outra glicose, determina a maltose. Por fim, polissacarídeos têm funções, como funções estruturais ou de reserva. Reserva energética, então, é o caso do amido e do glicogênio. São polissacarídeos com função de reserva energética. Enquanto que funções estruturais, então, estaremos diante da celulose e da queratina. Esse, então, é o estudo básico com relação aos carboidratos. Com relação aos lipídios, precisamos compreender que eles podem ser simples ou compostos. Os lipídios simples compõem-se de óleos, que são líquidos e insaturados. Se eles forem óleos cis, eles são bons. Se eles forem óleos trans, eles são ruins. Os lipídios simples do tipo gordura são saturados e são sólidos. E o exemplo, então, é um glicerídeo, que nada mais é do que um glicerol mais um ácido graxo. E por fim, nós temos as ceras. As ceras são saturadas, assim como as gorduras. E elas estão presentes, então, em vegetais e aves. Os lipídios complexos são formados por fosfolipídios, vitaminas lipossolúveis ou esteroides. Os fosfolipídios poderão ser, então, glico- ou esfingolipídios. Se eles forem glico, eles serão associados a moléculas de álcool. Se eles forem esfingolipídios, estarão associados, então, a moléculas de colina. Com relação às vitaminas lipossolúveis, precisamos saber que a vitamina A corresponde ao retinol, tem ação na retina. A vitamina D, conhecida como colicalciferol, que tem relação com a absorção de cálcio. A vitamina E é o tocoferol, tem relação com a reprodução humana. E a vitamina K é a filoquinona e tem relação com a coagulação. E por fim, lipídios complexos do tipo esteroide, é aqueles que irão então determinar a produção do colesterol, que o colesterol está vinculado à produção dos hormônios testosterona e estrógeno. A testosterona é produzida pelas células de Leydig e o estrógeno é produzido nos ovários. Perceba que tanto a testosterona quanto o estrógeno também poderão ser produzidos pela suprarrenal. Por fim, então, precisamos compreender que, em termos de lipídios, os adipócitos, então, estarão
A forma de reserva energética do adipócito é o triacilglicerol. Através da carnitina, esse triacilglicerol ele é transportado até a matriz mitocondrial. Dentro da matriz mitocondrial ocorrerá a beta-oxidação, que consiste em 3 etapas. A primeira é a conversão do triacilglicerol em acetil-CoA. E o acetil-CoA então irá compor o ciclo de Krebs, que depois irá compor a fosforilação oxidativa, a cadeia fosforilativa. Basicamente é assim que ocorre então a beta-oxidação. E a carnitina faz parte disso, ela transporta o triacilglicerol para a matriz mitocondrial. Por fim, iremos estudar a embriologia. O que precisamos saber de embriologia? A produção dos gametas. Então, nos homens e nas mulheres, a produção dos gametas é feita de forma similar, porém diferente. Os testículos produzem, dentro dos testículos temos uma estrutura conhecida como os túbulos seminífero. É nessa região que é feita então a produção. A célula de Sertoli ela é responsável pelo suporte, enquanto que a célula de Leydig é responsável pela produção de testosterona. Então essas duas células, tanto de Sertoli quanto de Leydig, elas dão suporte ao testículo, ao túbulo seminífero que está presente no testículo, para a produção dos espermatócitos. Através, então, de um canal de transporte, o canal eferente, é feito, então, a passagem das células, dos espermatozoides produzidos no túbulo seminífero para o epidídimo. O epidídimo é a estrutura de maturação, é onde ocorre a maturação dos espermatozoides. Então, do túbulo seminífero para o epidídimo, nós temos o canal eferente. Túbulo seminífero, epidídimo, canal eferente. E do epidídimo para a próstata e depois, consequente, uretra e pênis, nós vamos ter o canal deferente. E é nesse canal que é feita a vasectomia. Portanto, a vasectomia não afeta em momento algum a produção de espermatozoides. Ele tão somente impede o transporte deles. Na próstata é feito então o suporte ele é o fluxo é direcional, então do epidídimo em direção à próstata através do canal deferente, em direção à uretra e posteriormente ao pênis. O pênis é composto por 2 corpos cavernosos e um corpo esponjoso. Então, através da cópula, o pênis-vagina, a vagina é uma estrutura que não possui glândulas. Os espermatozoides serão direcionados, então, através da vagina para o útero. O útero é uma estrutura que possui endomiométrio e uma túnica serosa. E, perceba, a fecundação irá ocorrer na tuba uterina, no terço da tuba uterina. Então, a produção dos óvulos, que na verdade são ovócitos secundários, ocorre nos ovários. Os óvulos, que na verdade são ovócitos secundários, eles estarão lá presentes na tuba uterina, aguardando o espermatozoide. E ocorre, portanto, a fecundação na tuba uterina, no terço primário da tuba uterina. Vamos agora, então, compreender como que funciona essa espermatogênese e a ovogênese. A ovogônia é a estrutura inicial, ou a espermatogônia. Perceba, um recém-nascido do sexo masculino, ele possui espermatogônias. As espermatogônias e as ovogônias. As ovogônias, elas já estão presentes no indivíduo do sexo feminino desde o trato intrauterino. Ela já nasce com todas as ovogônias prontas, desde o período intrauterino. Essa estrutura de ovogônia irá passar por intérfase e mitose para a produção de ovócitos secundários, ou de espermatócitos primários, ou de ovócitos primários. Perceba, ela era N e passa a ser uma estrutura 2N2, depois de passar por uma intérfase e uma mitose. Essa estrutura de ovócito primário é que está presente nos indivíduos do sexo feminino. No recém-nascido do sexo feminino, ele possui o ovócito primário,
enquanto que o recém-nascido do sexo masculino, ele possui a espermatogônia. Interessante, não é mesmo? Então, essa estrutura de espermatócito primário irá passar pela meiose. Meiose 1, para a produção de um espermatócito secundário. Enquanto que o ovócito primário, ele vai estar parado na fase de diplóteno. Na fase de meiose 1, parado em diplóteno. Do ovócito primário para o ovócito secundário só irá ocorrer quando da menstruação. Então, o que é menstruado, na verdade, é ovocitado. Você ovocita um ovócito secundário. E esse ovócito secundário ele possui uma estrutura chamada corona radiata. E ele também estará interrompido em metáfase 2. Esse ovócito secundário, então, irá aguardar a presença de um espermatozoide. O processo, então, do espermatozoide, ele vem a partir do espermatócito primário, sofrendo a meiose 1, transformando-se em espermatócito secundário, que, através da meiose 2, irá se transformar em espermátide. A espermátide irá passar por um processo de diferenciação para a produção do espermatozoide. O espermatozoide, quando em contato do ovócito secundário, que é aquele que possui a corona radiata, aí sim ele dará origem ao zigoto. É nesse momento, então, que ocorre a fecundação lá na tuba uterina, no terço primário da tuba uterina. Então, no processo de fecundação, se ele ocorrer, ocorrerá então a produção de um zigoto. O zigoto irá sofrer clivagens ou segmentações e os blastômeros que o compõem irão então transformar-se em mórula. A mórula é uma estrutura totipotente. Por quê? Porque ela é capaz de originar tanto o embrião quanto os tecidos do embrião. A mórula, por sua vez, então, dará sequência ao processo de diferenciação e transformar-se-á em blástula. A blástula é uma estrutura pluripotente. Por que ela não é mais totipotente? Porque a blástula ela só pode originar os tecidos, e os tecidos serão os folhetos embrionários. Os folhetos embrionários da blástula serão, então, examinados agora. A estrutura de blástula ela será composta de um embrioblasto e de um trofoblasto. O embrioblasto, composto, então, por um disco bilaminar. Esse disco bilaminar ele é o epiblasto e o hipoblasto. Perceba, o epiblasto irá originar os folhetos embrionários âmineo e o córium. A função do âmineo é uma proteção mecânica e desidratação, enquanto que a função do córium ele irá posteriormente originar a placenta, mas a função dele também será de dar origem à notocorda, tem função de respiração e função do sistema cardiovascular. Então, todos esses são oriundos do córium. Enquanto que o disco bilaminar, o hipoblasto, irá originar o cordão umbilical. O cordão umbilical, então, ele é oriundo do alantoide, e o alantoide é aquele responsável pelas excretas. Também irá originar vasos sanguíneos. Por fim, o último folheto embrionário é a vesícula vitelínica. Então perceba, tanto o alantoide quanto a vesícula vitelínica são originários do disco bilaminar hipoblasto. E eles estão em estruturas do embrioblasto, enquanto que o disco bilaminar, o epiblasto, origina o âmineo e o córium. Então essas são as estruturas do embrioblasto. E o trofoblasto? O trofoblasto, ele comporá o sincício-trofoblasto. O responsável pela anidação, pela fixação no endométrio, lá por volta do 6º ou 7º dia, é o sincício-trofoblasto. Temos aqui uma linha do tempo para compreender melhor esse caso da fecundação. Perceba. Antes de entrarmos nisso, vamos só finalizarmos aqui a questão da glástula. Então, tudo isso que nós descrevemos até o momento ocorre na blástula. A próxima etapa é a gástrula. O que ocorre na gástrula? A gástrula ela é a formação então, do nó ou da linha primitiva lá na 3ª semana.
A partir da gástrula ocorrerá a diferenciação em ecto, endo e meso. O ecto é responsável pela formação do tubo neural e glândulas exócrinas. O meso é responsável pela notocorda, músculos, sangue, sistema urinário e córtex da adrenal. E o endo é responsável pelo pulmão, fígado, pâncreas, revestimentos internos da bexiga e intestino. Dessa gástrula irá depois, posteriormente, se diferenciar em neurula. Mas a linha do tempo, nós precisamos compreender desde a fecundação, ela inicia então a partir da terceira semana. Na terceira semana nós estamos então em gástrula, ou seja, estamos produzindo lá ecto, meso e endoderme. A partir da quarta semana, o tubo neural, perceba, o tubo neural é uma estrutura que é produzida a partir da ectoderme. Então, a partir da quarta semana, o tubo neural ele vai se fechar. A partir da quinta semana, os brotos dos membros serão inicialmente produzidos. Então, da quarta à quinta semana, os brotos dos membros são produzidos. A partir da sexta semana, a placa das mãos e pés começa a surgir. A partir da sétima semana, ocorre a formação então de sulcos nessas placas que irão formar a estrutura dos dedos. Então, da sétima até a oitava semana, ocorre a formação desses sulcos que posteriormente formarão os dedos. A informação mais relevante dessa cronologia é que, da 10ª semana até a 24ª semana, esse é o período no qual as cristas dérmicas são formadas. E as cristas dérmicas irão posteriormente compor as digitais. E por fim, as unhas serão, que são oriundas da ectoderme, elas serão compostas tão somente lá no final, na 28ª semana. Então, basicamente, este é o overview de toda a biologia possível de cair no concurso. Boa sorte e bons estudos.